Olá, boa noite. Como é que vai, turma? Tudo bem? Olha só, a nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção do projeto, que é algo que todos vocês já estão realizando, idealizando, e eu vou mostrar aqui um modelo de projeto e como é que a gente pode melhorar ou fazer essa construção, tá? Esse projeto que eu vou apresentar aqui é um projeto que eu utilizei na minha seleção de doutorado e vou apresentar mais ou menos como é que é a estruturação. Lógico que a formatação de vocês é um pouquinho diferente, tá? Na aula a gente já teve esse material disponível para vocês com as normas, com as orientações, e aqui a nossa ideia é simplesmente adequar ou familiarizar o que a gente viu com o contexto específico de um projeto, de um trabalho, tá? Então, no topo a gente tem o logo da instituição, do que se trata, né? Vocês também têm aí o logo da faculdade para fazer essa é, contextualização de vocês. O título do projeto era Efeitos tardios da lesioterapia sobre o desempenho neuromuscular após o treinamento anaeróbio, um ensaio clínico controlado, randomizado e cego. Nós temos um conjunto de páginas que consistem de elementos pré-textuais que a gente só vai seguir a orientação que vem no nosso modelo de projeto, e aí a gente está logo de cara com o nosso resumo, tá? No resumo a gente começa com o título do trabalho que eu acabei de citar para vocês. No modelo de vocês a gente vai ter aqui a colocação do nome de vocês, a instituição. O resumo, ele é o cartão de visita do seu trabalho. Na verdade, você só vai ler o restante, um leitor só irá ler o restante do trabalho se no resumo ele despertar um interesse para a temática. Ainda assim, o resumo ele é dividido em algumas partes. Tem alguns modelos de resumo que se iniciam com a parte da introdução, e outros, como esse daqui, iniciam-se diretamente com o objetivo. E assim, o objetivo desse estudo será investigar os efeitos tardios da lesioterapia sobre o desempenho neuromuscular em sujeitos saudáveis após um protocolo de treinamento muscular anaeróbio. Duas observações que eu quero deixar claro. Percebe que a gente está falando que a gente vai investigar. A gente não comprova, a gente não demonstra, a gente investiga, pesquisa, analisa. E outro termozinho que eu gostaria de deixar é a palavra efeitos. Quando a gente fala no nosso trabalho, a gente tem uma tendência de dizer assim: eu vou investigar a eficácia, os benefícios de tal técnica na saúde da população, no alívio de dor. Isso é uma visão errada. Na verdade, a gente não verifica a eficácia. A gente não vai falar dos benefícios, porque a gente não sabe se esse recurso vai ser benéfico, não sabe se esse recurso vai ser realmente eficaz. Então, não tem como eu avaliar a eficácia de uma técnica, um recurso que eu não sei se é eficaz ainda. Tá? Então, a gente sempre procura falar dessa maneira, a gente investiga os efeitos, ok? Depois da parte do objetivo, a gente inicia falando da metodologia do trabalho. Na verdade, como a gente está falando de um projeto, todo o nosso projeto ele vai ser baseado na metodologia, dentro do nosso resumo. A gente não tem resultado e muito menos conclusão, tá? Então, olha só. Eu comecei falando, trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado e cego, ou seja, eu caracterizei o tipo de estudo. Depois eu coloco a amostra, na qual participarão 60 voluntários do gênero masculino, ativos com faixa etária de 18 a 28 anos. Depois que eu caracterizei o estudo, a população, agora eu vou descrever o que eu vou fazer no meu procedimento. Primeiramente, os voluntários realizarão uma avaliação inicial. Vão ser avaliados utilizando a eletromiografia do bíceps associada a contrações excêntricas
Há 10 contrações concêntricas e 10 excêntricas para flexão de cotovelo. Os sujeitos serão alocados anatomicamente em 3 grupos. Opa! Quando a gente fala em alocação randômica, deixa eu explicar logo isso. É simplesmente uma alocação aleatória, ou seja, todos os sujeitos têm a mesma possibilidade, a mesma probabilidade de participarem dos 3 grupos do estudo, ou seja, para que eles sejam encaixados em G1, G2 ou G3, eles vão ser submetidos a um sorteio. Então essa amostra não é formada pelo que eu quero, pelo que eu vejo, mas ela é formatada de acordo com o sorteio que a gente observa, que a gente vai realizar no estudo, tá? Bem, depois que a gente organiza essa formatação, a gente vai falar que um grupo G1 é o grupo, né, treinamento aeróbio, G2 treinamento aeróbio com laser placebo e G3 treinamento anaeróbio com laser efetivo. Falo do protocolo de treinamento que durará aí 2 semanas pela proposta do estudo, tal. E aí eu vou descrevendo aqui, que geralmente no final estou descrevendo aqui os parâmetros do laser. Depois de tudo isso, de eu falar da avaliação do procedimento, eu vou falar em como eu vou analisar os resultados. E aqui eu mostro que serão realizados de acordo com uma análise estatística utilizando o teste de ANOVA Two-Way com pós-hoc de Tuckey com nível de significância de 5%, tá? P005. As palavras-chave utilizadas no estudo são palavras-chave que a gente vai encontrar nesse site aqui. Tá? Aqui são o site dos descritores. Ok? Só um segundo. A gente entra aqui, ó. Descritores em saúde. Quando eu clico aqui, eu abro diretamente a consulta descritores. E aqui eu vou testar se a minha palavra-chave se encaixa com o tratamento, com o meu projeto, perdão. Coloco aqui laser terapia, opa, não deu certo. Então vou colocar aqui terapia de laser. Vamos ver se a gente encontra um termo parecido. Não. Então vou sempre ficar fazendo esse teste para ver se a palavra se encaixa. Fototerapia. Pronto, fototerapia é um descritor, tá? Então vou ter aqui fototerapia e terapia por pulva, tá? Então já sei que eu vou ter que utilizar esse descritor, fototerapia, no meu estudo, tá bom? Então, eu teria que aqui substituir laser terapia de baixa intensidade por fototerapia, ok? E assim, cada palavra-chave dessa vai ser testada para a gente verificar isso. Depois a gente tem o abstract, que na verdade é a versão em inglês do seu resumo. E para a gente fechar a ideia, eu quero dizer que apesar de a gente estar falando primeiro do resumo, ele é a última coisa que você vai fazer no seu trabalho, tá? Que isso fique bem claro, isso fique bem definido, tá bom? A gente tem aqui alguns elementos pré-textuais e a gente parte para a introdução. A introdução é o momento do nosso trabalho que a gente vai contextualizar a temática. No meu projeto de doutorado, a gente não tem uma seção para referencial teórico ou revisão de literatura. Então, geralmente, a gente vai junto da introdução, o que deixa a introdução um pouquinho mais extensa do que o que já é esperado, acostumado, tá bom? Nas normas da nossa instituição, da Maurício Nassau, a gente vai ter que montar direitinho
referencial teórico. Sendo assim, na instituição a gente vai fazer um referencial em torno de uma página e meia, 2 páginas, estourando. Essa introdução vai ter 3 páginas, ok? Mas voltando aqui à temática, como eu posso construir uma boa introdução? É fazer aquele funil de informações que eu falei para vocês. A gente vai buscar primeiro a temática mais abrangente e depois a gente vai indo para temas mais específicos, mais focalizados, tá? No tema específico do teu projeto. Então vamos lá. O treinamento anaeróbio, também conhecido como treinamento de força, é uma modalidade de exercício que promove importantes alterações sobre o sistema neuromuscular. Ou seja, eu estou primeiramente contextualizando o treinamento de força. E depois que eu fiz essa contextualização do treinamento anaeróbio, a gente vai partir para falar sobre as adaptações que vão desencadear o interesse da nossa pesquisa, tá? Então, olha só. A realização sistemática e progressiva de exercícios desencadeia adaptações neurais e morfológicas no sistema músculo-esquelético. Essas características fundamentam a aplicabilidade da realização desses exercícios na promoção da saúde da população geral, bem como na reabilitação de diferentes patologias no desempenho atlético. Tá? E aí eu começo a falar. Falei do treinamento, agora eu vou falar que a adaptação neural acontece através do aumento da ativação de motoneurônios. As adaptações neurais e morfológicas decorrem do exercício resistido. Eu começo a fundamentar um arcabouço em que eu mostro que a realização de um programa de treinamento é importante para o ganho de força, para a melhora funcional, para o desempenho, para a reabilitação. E agora eu venho o peixe da fisioterapia. A fisioterapia utiliza alguns recursos que podem modular o mecanismo de ganho de força e resistência à fadiga. Dentre eles, a gente pode citar a cinesioterapia, eletroterapia, fototerapia. Laser terapia está dentro de fototerapia. Então, eu já vou agora linkar a minha ideia com o laser. Dentre os recursos fototerápicos, tem-se observado que a utilização da terapia de laser de baixa intensidade, tá, sobre o metabolismo energético, de modo que este recurso seria capaz de modular efeitos fotoquímicos e fotofísicos nas mitocôndrias, ou seja, de alguma maneira o laser vai interagir na mitocôndria e vai potencializar o metabolismo para melhorar o desempenho. Tá? E agora eu começo a explicar como é que acontece esse mecanismo. Falo aqui que a laser terapia ela promove a formação de mitocôndrias gigantes e que isso aumenta o potencial energético das células, e com esse aumento da potencialização energética das células a gente consegue observar uma sequência de reações nos componentes da cadeia respiratória, produzindo uma maior quantidade de ATP, o que vai melhorar o desempenho daquela célula, daquele tecido específico. Bem, fala um pouquinho sobre as características do comprimento de onda, os mecanismos bioquímicos que estão relacionados a isso, e aí eu vou dando todo o meu embasamento bioquímico de como isso acontece, tá? E no final da introdução eu fecho com a seguinte ideia. Portanto, essas respostas fisiológicas promovidas pela interação entre o laser e o tecido muscular sobre o desempenho após a fadiga apresentam poucos estudos destacando os efeitos tardios de um programa de treinamento anaeróbio, associando a laser terapia sobre o desempenho neuromuscular através da análise eletromiográfica e dinamométrica. Eu contextualizei tudo e no finalzinho da introdução eu jogo o problema. E o problema do estudo é o que faz você fazer pesquisa. Nesse caso, o problema do nosso estudo é que existem poucos estudos que analisam o efeito tardio sobre um programa de treinamento anaeróbio. E assim a gente vai tentar fazer essa forma de análise, tá? Bem, depois disso a gente vai falar um pouquinho sobre a justificativa do trabalho. Como é que a gente faz
a justificativa do trabalho. Eu vou contextualizar o porquê da importância do meu trabalho. Olha só, eu coloco aqui: a utilização da lesoterapia sobre o desempenho neuromuscular tem sido uma fonte de estudos, visto que demonstra possíveis efeitos sobre o sistema bioenergético das fibras musculares. Observe que eu não estou afirmando, mas eu estou colocando, sugerindo a ação desses efeitos. No entanto, poucos estudos abordam a aplicabilidade desses efeitos no desempenho neuromuscular após um programa de treinamento anaeróbio. Poucos estudos abordam a utilização da eletromiografia e da nanometria. Então, começa agora a justificar porque é importante o modelo de estudo que eu vou fazer. A gente tem poucos estudos com métodos pouco confiáveis e nenhum está avaliando diretamente o desempenho, tá? E assim eu vou vendendo toda essa ideia, né, da melhora do desempenho, da melhora da função, né, como fator importante dentro de um programa de reabilitação da população. Aí depois eu venho para os objetivos. E agora eu defino meu objetivo geral. Qual o desfecho principal na minha pesquisa? Qual o objetivo? É ver o efeito do laser sobre o desempenho. E aí o objetivo do estudo é investigar os efeitos tardios da laserterapia sobre o desempenho neuromuscular em sujeitos saudáveis ativos submetidos a um protocolo de treinamento anaeróbio, tendo como objetivos específicos são as diferentes variáveis que eu vou estar analisando no meu estudo. Comparar os efeitos tardios da laserterapia sobre o desempenho relacionado à eletromiografia, verificar os efeitos tardios sobre o desempenho anaeróbio, né, nas variáveis dinamométricas. Então começo a especificar a temática. Aqui a gente tem um modelo de hipótese que era dividido em hipótese nula e verdadeira. Hoje a gente recomenda que você use só a chamada hipótese verdadeira ou hipótese científica, tá? Que diz assim: a laserterapia de baixa intensidade interfere nas variáveis eletromiográficas e dinamométricas de sujeitos saudáveis ativos após treinamento anaeróbio do músculo bíceps braquial. Essas chamadas hipóteses nula e verdadeira são hipóteses estatísticas, tá? Na verdade, na hipótese a gente vai descrever a importância ou o que eu espero que aconteça no meu trabalho, tá? Saindo daqui, no trabalho de vocês vão escrever uma revisão, um referencial teórico, mas depois a gente vai para a metodologia. Primeiro ponto da metodologia é a gente escrever o tipo do estudo. Nesse caso é um ensaio clínico controlado randomizado e cego, e o local da pesquisa. Ele vai ser realizado no laboratório de análise de performance neuromuscular do Departamento de Fisioterapia da UFRN. Okay? Aspectos éticos da pesquisa. A gente vai colocar aqui essas informações, podem até ser copiadas mesmo, né? São informações que estão relacionadas para onde eu vou enviar meu trabalho, né? Mostrando que eu vou mandar para um comitê de ética e esse meu trabalho está de acordo com as regras do Conselho Nacional de Saúde, né? E das regras internacionais para a realização de pesquisa científica, tá? Depois eu caracterizo a população e a amostra. Participarão desse estudo 60 sujeitos saudáveis considerados ativos ou muito ativos, ou seja, qual é o público que eu estou procurando. E agora eu vou caracterizar os meus critérios de inclusão, ou seja, dentro desse público de sujeitos ativos ou muito ativos, quem é que pode entrar na minha pesquisa? E aí eu vou colocar que sejam dos gêneros masculino, que tenham de 18 a 28 anos, que não tenham dor no ombro, cotovelo ou mão e não tenham sofrido nenhum tipo de lesão no membro superior nos últimos 6 meses. E depois disso a gente vai ter os critérios de exclusão. O que é o critério de exclusão? O que é que faz o indivíduo sair da pesquisa depois que ele entrou? Depois que ele foi incluído, o que é que pode retirar da pesquisa? Indivíduos que apresentarem dor durante a avaliação, indivíduos que desistirem durante o procedimento, tá?
ou em qualquer etapa da pesquisa. Isso que vai fazer ele ser retirado também à população. Passa mal, sentir dor, desconforto, ok? Depois que ele entrou, o que é que vai sair? Aqui eu vou fazer a descrição dos instrumentos, que aí vai depender de cada estudo. O instrumento pode ser um equipamento, pode ser um material de avaliação, um questionário, tá? No nosso caso aqui, o instrumento era um eletromiógrafo, um dinamômetro e o laser, que a gente utilizaria na pesquisa. Depois disso, a gente ia descrever os procedimentos. Após a aprovação pelo comitê, né, a gente iria realizar uma avaliação, uma triagem desse paciente, depois uma avaliação inicial, tá? E iria se dar início ao protocolo da pesquisa. O grupo controle realizaria treinamento aeróbio, o placebo, o treinamento anaeróbio e a simulação da aplicação do laser, e o G3 iria realizar treinamento anaeróbio mais o laser, tá? Bem, isso daí a gente vai tudo escrever de acordo com as nossas pesquisas específicas, ok? Vou falar um pouquinho sobre a intervenção dentro do procedimento, ou seja, como é que eu vou fazer a aplicação do recurso, no caso aí do laser, demonstrando os parâmetros, tudo bem característico, como vai ser o meu protocolo de intervenção. Depois que eu descrevi tudo, alguns autores sugerem que faça isso. O fluxograma do estudo, ou seja, esquematizar através desse fluxograma como vão ser realizadas as etapas da nossa pesquisa, ok? Depois disso a gente vai fazer a análise dos dados, explicar como é que vai ser, vou utilizar um pacote estatístico, qual o teste que eu vou utilizar, tá? Então existe infinidade de combinações que aí, dependendo de cada estudo que sair, vai ser diferente, ok? Bem, resultados esperados. O que é que você acredita que vai acontecer? Nesse estudo, acredita-se que a utilização da laser-terapia de baixa intensidade promove alterações bioquímicas e metabólicas no músculo irradiado, proporcionando um aumento do desempenho e favorecendo assim a melhor força e potência muscular em indivíduos praticantes de exercício anaeróbio, tá? Então é aquilo que você espera do resultado. A colocação das referências aqui, elas estão aqui na norma de Vancouver. Vocês acreditam que vão utilizar a BNT, ok? O cronograma da pesquisa, ó, bem definido aqui, as etapas, para que vocês possam visualizar. Existem vários modelos, várias maneiras de se fazer. Você pode separar por semestre, você pode separar por trimestre. Como essa pesquisa aqui está proposta um pouquinho mais longa, então ele tem aí 6 semestres de execução, tá? No anexo a gente vai colocar questionários que por acaso a gente venha a utilizar, ok? No apêndice a gente vai colocar, por exemplo, o termo de consentimento, ficha de avaliação que nós vamos utilizar na pesquisa, tá? Aqui não tem um tópico que no trabalho de vocês vai ter, que é o orçamento, ok? Então não esqueça também de colocar o orçamento e riscos e benefícios da pesquisa, ok? Bem, como eu falei, os modelos são um pouquinho diferentes e aí a gente, né, tem que respeitar isso daí, ok? Então, gente, é mais ou menos essa a estrutura do projeto. Eu espero que tenha sido bem útil para vocês, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.